Hora ou outra no futebol europeu, alguma contratação badalada acaba sendo bem criticada pela imprensa e também pelos torcedores. Você com certeza já viu isso acontecer com o Timo Werner quando ele estava no Chelsea e viu isso também com o Harry Maguire no Manchester United. Agora, a imprensa e os torcedores têm um novo alvo, o atacante uruguaio Darwin Núñez, que chegou ao Liverpool nessa temporada e tem sido muito criticado, tem sido alvo de piadas porque o desempenho dele tem deixado a desejar. Nesse vídeo, vou contar tudo pra você a respeito desse momento delicado que o Núñez tem atravessado nessa sua chegada ao Anfield. Então, confere comigo agora, após a vinheta do futebol europeu. Pra gente entender como Darwin Núñez tem se tornado uma piada na equipe do Liverpool, a gente precisa ir pro começo dessa temporada. No começo dessa temporada, o Liverpool foi ao mercado, venceu a concorrência do Barcelona, do PSG, do Manchester United e desembolsou 80 milhões de euros para contratar o atacante uruguaio Darwin Núñez, jogador que tem apenas ainda 23 anos, então ainda tem um bom tempo para evoluir. Núñez acabou chamando a atenção do Liverpool e desses outros times que eu falei, após fazer uma baita de uma temporada jogando pelo Benfica lá em Portugal. Foram 41 jogos, 34 gols marcados e 4 assistências. Você acompanhando os melhores momentos do Núñez, você vê que ele fazia muitos gols, chutando de longe, indo para a jogada individual, é um cara de muita velocidade, bom posicionamento, e isso acabou atraindo o Liverpool. O Liverpool é um time que gosta de ter bastante opções para o ataque, então foram e buscaram o Núñez pagando alto. Claro, a gente sabe, Benfica e Porto são dois times que são muito bons na hora de negociar jogadores. Mas o Liverpool pagar 80 milhões de euros por um jogador que vai ser destacado apenas na Liga Portuguesa foi algo que logo de cara chamou muito a atenção do mercado. Cada vez mais os times portugueses têm conseguido valores maiores com os jogadores que atuam por lá. Basta ver que agora o Benfica está novamente vendendo agora o Enzo Fernandes, meio-campista argentino de 21 anos, para o Chelsea por mais de 100 milhões de euros. Aí vamos então à chegada do Núñez ao Liverpool. Ele chega rodeado de expectativa porque ele era um grande homem-gol no Benfica, tinha ido bem contra o próprio Liverpool na Liga dos Campeões, jogando pelo Benfica, e se você analisa friamente os números do Núñez, não são números ruins. São 22 jogos desde a sua chegada, 9 gols marcados e 3 assistências. Então se você pega 22 jogos e 12 participações em gols, não são números ruins. Qual é o grande detalhe? O time do Liverpool é muito bom, tá entre os melhores da Europa. E é um time que, por ter muita qualidade, toda hora serve o seu atacante. Quem vem a jogar de camisa 9 no Liverpool é um cara privilegiado, porque ele vai receber bolas boas dos laterais, dos atacantes, dos meio-campistas. É um time que tem muito recurso. Então aí que tá o grande ponto que o Núñez tem sido criticado. Apesar de ter 9 gols na temporada e 3 assistências, ele tem perdido um caminhão de gols, e muitos deles, gols que são simples para um atacante do nível dele, para um jogador que foi contratado pelo valor que ele foi contratado. E não é só que ele perde gols, o Núñez acaba se envolvendo em lances bizarros, finalizações totalmente sem pontaria, domínios de canela e cabeçadas totalmente sem técnica. Então, com esse começo ruim que ele tem tido agora no Liverpool, óbvio que a imprensa, ainda mais a imprensa da Inglaterra, que é uma imprensa exigente, e os torcedores não têm perdoado e têm pegado muito no pé dele. E claro, o principal ponto que a imprensa e os torcedores tocam é o valor que foi pago na sua contratação. Como eu disse, 80 milhões de euros é uma grana pesada. Só para vocês terem uma ideia, o Manchester City pagou 60 milhões de euros para contratar o Haaland, que hoje é artilheiro máximo da Premier League. Para vocês terem uma ideia de qual é o nível das críticas ao futebol do Darwin Núñez, eu separei aqui alguns comentários feitos por torcedores após esses jogos recentes do Liverpool, onde o desempenho dele tem sido cada vez pior. Então, vamos lá a alguns desses comentários. Darwin Núñez é o jogador de futebol mais bizarro que já vi. Sua tomada de decisão é absolutamente hilária e aleatória. É como se houvesse alguém lá em cima girando a roda da fortuna a cada vez que o Liverpool parte pro ataque. Existem vozes na cabeça do Darwin Núñez toda vez que ele está perto do gol. Darwin Núñez está realmente tentando não fazer um gol. Núñez é uma máquina de memes. Jogador de futebol mais engraçado de todos os tempos. Pelo menos pra mim, um jogador que marca 34 gols na temporada em 41 jogos e demonstra o nível de atuação que ele apresentou,
marcando gol em cima do Barcelona, marcando gol no próprio Liverpool na Liga dos Campeões. Esse jogador não é um jogador qualquer. Tanto que por conta da idade do Suárez e do Cavani, o Núñez já é visto como o próximo grande nome do ataque da seleção do Uruguai. Então ele não é um cara que não tem qualidade. Só que eu acho que ele tá sentindo muito essa questão do valor, dos 80 milhões de euros que pagaram na sua contratação, e é nítido que ele tá ainda sem confiança. É difícil você deixar o nível de competição do futebol português para ir pro nível de competição que se tem na Inglaterra, onde você vai jogar ao lado dos melhores, mas também contra os melhores. Eu acho que o Núñez tem sentido essa pressão e assim um pouco de ansiedade nele. E com essa ansiedade, os gols não têm saído naturalmente como vinham saindo quando ele estava voando no Benfica. No Benfica ele estava tão confiante que por muitas vezes ele finalizava de longe e o goleiro aceitava, a bola desviava, e isso acontece quando você está na boa fase. Agora que ele tá na fase ruim, ele pode estar ele e o gol que ele não tem conseguido marcar. E ainda mais agora nesse momento delicado que o Núñez tem atravessado, muita gente poderia pensar que, por exemplo, o técnico Jürgen Klopp largaria sua mão e simplesmente colocaria outro jogador no seu lugar. Mas isso não tem acontecido. O Klopp é um técnico que costuma dar muita moral para os jogadores e nesse caso do Darwin Núñez, que está em baixa, não tem sido diferente. Tanto que agora, no último dia 26 de dezembro, o Liverpool venceu o Aston Villa por 3-1, só que mesmo com a vitória, o grande destaque da partida foi as várias chances que o Núñez acabou desperdiçando, muitas dessas chances claríssimas. E ainda assim, em entrevista pós-jogo, o Klopp tratou de dar uma moral para ele. O Klopp disse o seguinte: "Isso faz dele especial. O ritmo de trabalho que ele coloca, os espaços, a profundidade que ele cria para nós. Praticamente ele é imparável no momento que temos a bola e passamos na hora certa. Não existe defensor que possa alcançar a sua velocidade. Conheço todas as histórias por aí e está tudo bem. Mas estamos completamente calmos. Tudo vai ficar bem. Ele fez um jogo excepcional e ganhamos por 3-1. Isso que importa." Só que aquilo, quando você ganha, você dá uma moral pro jogador, é fácil. Ontem, o Darwin Núñez voltou a ser extremamente criticado, porque ontem o Liverpool perdeu. Então já sabem, a imprensa e as redes sociais ferveram em relação ao atacante uruguaio. Ontem, o Liverpool acabou sendo derrotado pelo Brentford por 3-1, com o Darwin Núñez desperdiçando pelo menos 2 chances claríssimas. E a fase dele é tão ruim que quando ele marcou o gol foi anulado porque ele estava um pouquinho impedido. E com as oportunidades que o Núñez perdeu ontem contra o Brentford, ele acabou chegando à marca indigesta de mais chances claras perdidas nessa temporada da Premier League. Ele acabou chegando à marca de 15 chances claras desperdiçadas. Isso só mostra que ele realmente é um cara que se posiciona bem, por isso toda hora ele tem as chances e mostra também que o time do Liverpool é um time que cria demais. Imaginem, 15 chances desperdiçadas. Se ele tivesse convertido ao menos 50% dessas chances, ele teria ali mais 7, 8 gols e talvez ninguém estaria falando sobre esse mau momento dele. Como eu disse, as redes sociais voltaram a fritar o Darwin Núñez após sua atuação ontem. Vamos então a alguns comentários a respeito da sua atuação ontem na derrota para o Brentford. Que bela maneira de gastar 80 milhões de euros. Estou feliz pelo Manchester United não ter conseguido contratá-lo. Jogador superestimado. E pensar que tentaram comparar esse cara com o Haaland. Darwin Flop Núñez. Então vocês podem ver, hoje, para a imprensa, para os torcedores, ele é uma grande piada. Só que, claro, para o Liverpool não é uma piada, porque o Liverpool desembolsou 80 milhões de euros em sua contratação. Só que eu ainda acredito que o Darwin Núñez tem futebol para poder, não digo talvez nem nessa temporada, mas nas próximas, recuperar aquilo que ele fez lá no Benfica. Talvez mais confiante, mais ambientado ao estilo da Premier League e ao próprio Liverpool, ele possa ter um rendimento melhor. Não vai ser nem a primeira e nem a última vez que um jogador chega por um valor estratosférico no clube e não vinga logo de cara. O próprio Vinícius Júnior, vocês vão se lembrar, quando ele chegou no Real Madrid, ele tinha ainda muita dificuldade com a finalização. Era um cara rápido, um cara habilidoso, mas tinha problemas para marcar gols. E ele tinha chegado para o Real por 45 milhões de euros. Lembro que quando ele chegou aqui no Brasil, ele era chamado de Neguebinha, todo mundo achava que ele não ia vingar, e ele precisou ali de 1 temporada e meia, 2 temporadas para realmente se ambientar no clube e chegar ao nível que ele está hoje. O Darwin Núñez é jovem, tem 23 anos, então, de repente, pode em breve acontecer o mesmo com ele. Ele ficar mais confiante, se ambientar no clube e finalmente vingar e ser o grande artilheiro que todo mundo estava esperando ele ser.
Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça. Agradeço a você que acompanhou esse vídeo até aqui e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu like, compartilhe ele com seus amigos e ponha sua opinião nos comentários a respeito desse momento delicado que o Darwin Núñez tem atravessado. Não se esqueça também de seguir as minhas redes sociais que eu tô deixando aqui na tela. E é isso aí. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!